Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Gente, que alegria! Semana maravilhosa, eu tenho muitas informações relevantes para você, para a sua família e para os seus negócios. No programa de hoje, eu vou trazer várias notícias que vão mexer com você, porque tem relação com o ecossistema cartorial. E olha só, reforma do Código Civil está prevendo a possibilidade de excluir filho e cônjuge do processo de herança. É isso mesmo, você vai entender por que isso. O que mais? Prazo para o georreferenciamento já está acabando, é nesse ano. E eu estou falando para os imóveis com menos de 25 hectares. Ó, fica atento com a notícia de hoje. Tem uma notícia muito emocionante. Uma ex-empregada mineira recebeu uma herança milionária do seu ex-patrão, isso mesmo, um empresário dos Estados Unidos. Quem não quer isso, não é mesmo? Ela deve ter marcado a vida dele. E se você é advogado, quer se especializar em inventários, eu tenho um presente para você, mas eu vou entregar só no decorrer do programa. E nessa telinha aqui hoje, você vai verificar quantas pessoas participaram do programa, mandaram suas perguntas e eu vou responder hoje com a participação do nosso patrocinador oficial, que é o Improte, tá bom? E para finalizar com chave de ouro, eu vou receber a doutora Emanuele Costa Nadaf. Ela que é advogada, especialista em família e sucessão e com muita experiência, com muita bagagem nesses atos todos que envolvem família relacionada aos cartórios. É isso mesmo. Você viu quanta coisa importante? É, cartório e você, tudo a ver. Eu volto já. Chegou o momento de você, advogado, se destacar em uma das áreas mais promissoras do direito no Brasil, o inventário extrajudicial. No dia 22 de março, a tabeliã doutora Alcione Montani, referência no assunto, ministrará um treinamento intensivo e exclusivo. O treinamento será presencial em Cuiabá. E você não pode perder essa oportunidade de adquirir o conhecimento que vai transformar sua carreira. Garanta já a sua vaga e fortaleça sua atuação jurídica extrajudicial. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Gente, foi rapidinho o intervalo, não é? Especial para você. Mandei reduzir o intervalo porque tem muita informação preciosa para você, tá bom? Olha só, separei algumas notícias, já sabe, relacionadas ao nosso ecossistema cartorial. E o primeiro deles é legislativo. Isso mesmo, está em tramitação uma reforma do Código Civil. E o que é que está sendo discutido nessa reforma? A exclusão de filho e cônjuge. Vai excluir da onde? De onde? Da herança. É, mas em que situação? Fica atento. Se você é um filho negligente ou um cônjuge negligente,
Fica atento, porque sendo aprovado isso aqui vai fazer justiça a muitos herdeiros que acabam recebendo sem cuidar dos seus pais, tá bom? Então tem esse projeto em tramitação. Essa notícia eu peguei lá no tribunapr.com.br, notícia fresquinha do dia 9 de março. E se você se interessa por esse assunto, vale a pena pesquisar, porque tem muita informação preciosa. Ó, tiveram deixado de prestar assistência material ou incorrido em abandono afetivo, voluntário ou injustificado contra o autor da herança, vai sim poder ser excluído. Quer dizer, se essa reforma for aprovada, né? Bem interessante. Outra notícia muito relevante: se você tem área rural, fique atento, porque você já sabe que é obrigatório a fazer o georreferenciamento, né? E foi uma obrigatoriedade escalonada, né? Por tamanho de áreas. Então agora, com imóveis com menos de 25 hectares, também deverá fazer esse procedimento. E o prazo é até novembro. Isso é muito importante. Por que que é muito importante? Porque você vai regularizar o seu imóvel, vai verificar se não está invadindo outra área. Às vezes, quando faz o georreferenciamento, descobre que tem área a mais do que estava na matrícula. Acontece o inverso também. Mas você vai ter real alcance da sua propriedade. Então, é muito importante, se você vai fazer qualquer transação imobiliária envolvendo esse imóvel, vai ser obrigatório o georreferenciamento. Você vai financiar, se você vai vender, o registrador de imóveis vai exigir. Então, antes de você precisar ser obrigatório, já começa a fazer. Procura um agrimensor, um profissional da sua confiança para fazer esse levantamento da área e fazer a averbação no registro de imóveis. Vai valorizar o seu imóvel e você tem ele ali regular, né? Se você precisar vender, se você quiser dar em garantia, você vai conseguir, porque o seu imóvel está regular. Então anota aí, até novembro deste ano, seu imóvel precisa estar georreferenciado, tá bom? Olha, uma notícia que é relevante sim, é sobre a assinatura eletrônica do gov.br. Você já ouviu falar? Muitas pessoas têm esse certificado digital e acham que é tudo igual. Já vou te alertar que não é. Principalmente relacionando aos serviços de cartórios, procuração pública, escritura, todos os atos relacionados aos cartórios, para finalizá-los não pode ser esse certificado, que ele é gratuito, se você não sabe, fica sabendo, tem essa disponibilidade. Porém, o CNJ decidiu que se você for fazer um reconhecimento de assinatura para autorizar o seu filho a viajar para o exterior, esse certificado não vai servir. Por quê? Porque é vulnerável, não tem o mesmo grau de segurança, tá? Então, não vai poder. Eu estou te passando aqui uma notícia, está lá no site conjur.com.br. Então, você pode ler essa matéria, verificar por que eles decidiram dessa forma e já faz também o seu certificado digital do e-notariado, que também é gratuito. Fica ligado, porque em todos os cartórios de notas do Brasil você pode fazer a emissão desse certificado e ele vale para todo o Brasil, como eu te falei. Então vai poder fazer sim a assinatura digital, né, por essa plataforma com mais segurança, com a mesma agilidade e sem burocracia. Muito bom, não é? Essa notícia aqui me impactou, sabia? Eu fiquei lendo, eu até fiquei emocionada, não estou brincando não. Olha só, empregada mineira recebeu herança milionária de empresário dos Estados Unidos. Gente, como assim? E a história que é contada, olha, tá lá no site ofator.com.br. Mas você assiste o cartório passo a passo, pega o link lá que você vai achar facinho. Essa busca aqui, olha o nome da mulher, Maria. Gente, existem milhares de Marias, como que achar essa Maria? E o doador dessa herança, que deixou essa herança para ela, não sabia sobrenome, não tinha maiores informações. Então, quando ele faleceu, o responsável pela herança teve que fazer busca, muita busca, investigação, até que conseguiu. Uma empresa desistiu, aí procuraram outra, encontraram a Maria, que
confirmou que ela tinha trabalhado para esse senhor, como foi, né? Não é assim, acha qualquer Maria, né? E é emocionante. Eu quero até compartilhar um trechinho aqui, porque é impressionante, dá um filme, é bem possível que essa história vire um filme, porque ele ligou para um amigo e disse que não conseguia, alguém identificou e passou um contato, demorou um tempão, lá não tinha telefone, mas encontraram a Maria e ela recebeu a herança. Você pode me perguntar o que tem a ver com esse programa? Tem tudo a ver, a herança, o testamento deixado, tudo é feito em cartório. Estados Unidos não tem cartório. Tem também. Tem cartório no mundo inteiro. Às vezes muda o nome, mas algum lugar vai ter um profissional para fazer esses atos, com a fé pública que é necessária nesses atos, tá? Vale a pena ler essa notícia. Muito legal mesmo, gostei. Olha, essa outra aqui é bombástica. A hora que eu olhei, eu falei, como assim? O cantor Leonardo, você conhece ele? Conhece, né? Todo mundo conhece o Leonardo. Inclusive, aqui na capital, ele faz propaganda para uma rede de lotes, né? Loteadora. Mas aqui não é essa, tá? É uma outra. Fala aqui na notícia, ó, olha lá. Leonardo e empresários são processados por venda de terrenos em Mato Grosso, no valor de 48 milhões. Tá bom para você? É claro que não foi o Leonardo que vendeu esses lotes, mas ele atuou como garoto propaganda. E aí a autora acabou colocando ele também, a pessoa física dele, como réu nesse processo aqui. Por que eu trouxe essa notícia? Você acha que é só fofoca? Não é. Ao comprar um lote, você precisa verificar qual é a estrutura desse loteamento, se é um loteamento regular, se está atendendo às normas técnicas, se é seguro para você comprar. Porque senão você vai pôr o seu dinheiro ali e só vai ter dor de cabeça, como essa pessoa aqui, que não recebeu o lote, tá? Então fica a dica, fique atento, aprenda com o erro de outras pessoas, né? No meu ponto de vista, o Leonardo só foi garoto propaganda aqui, não tem responsabilidade quanto a isso, mas é só a minha opinião, né? Mas se você vai comprar um lote, procure empresas sérias, idôneas, que já estão no mercado há bastante tempo, ou se informa, né? Verifique, vá no registro de imóveis e veja se esse loteamento está aprovado na prefeitura. Tem várias formas de você verificar antes de colocar o seu rico dinheirinho, tá? Gente, eu tenho um presente muito legal para você. Você sabe que eu tenho um treinamento intensivo e o próximo é de inventário extrajudicial, é isso mesmo. Vai ser no dia 22 de março, um sábado inteiro dedicado aos estudiosos, aqueles que querem uma advocacia renovada, diferente, focada no extrajudicial e na prática, tá? Então, para você que é meu telespectador aqui do programa Cartório Passo a Passo, grave um vídeo, isso mesmo, grave um vídeo e diga para mim por que você merece um convite 100% gratuito para participar deste treinamento e revolucionar a sua advocacia. Aí você vai me marcar, eu vou repostar, você compartilha com mais 2 amigos, tá bom? E aí eu vou escolher 5 pessoas com as 5 melhores motivos, né, para presentear, tá bom? A gente vai entrar em contato e vamos divulgar no Instagram meu, que é o Cione Montani Tabelian, e do Cartório Passo a Passo, @Cartório Passo a Passo. Lembrando que se você não for o escolhido, ainda tem desconto, isso mesmo, tem uma parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados aqui do estado de Mato Grosso, que está com 25% de desconto. Você tem que aproveitar essa oportunidade, por quê? Eu não vou falar isso só porque sou eu que estou promovendo o evento, né? Mas é porque é um encontro presencial. Você tem a oportunidade de estar presente, de tirar as suas dúvidas ali, de trocar conhecimento, não só comigo, mas com todos os presentes. Isso faz diferença, a energia contagia. São várias pessoas sedentas por conhecimento e querendo mudar o seu exercício da advocacia. Tá? Então fica aqui a dica, grave seu vídeo, me marque, compartilha para você ganhar esse ingresso. E, gente, vale a pena, porque o valor dele cheio passa de R$500, que não é um pouco menos que uma consulta de advogado, mas é um belo presente, não é? Não é verdade, pessoal?
Se você não conseguir ganhar 100%, mas você vai poder, as 5 primeiras pessoas que entrarem em contato no Instagram dizendo quero mudar minha advocacia, também vai receber 50% de desconto. Mas ó, só 5 primeiras pessoas. Foi dada a largada. Eu volto já após o intervalo, eu vou responder as perguntas dos telespectadores que enviaram, que na semana passada não deu certo, não deu tempo. Agora eu vou responder. E você vai ver quantas pessoas já enviaram perguntas. Eu volto já. Qual rádio tem a maior audiência em Cuiabá? Band FM, sempre do seu jeito. A Band FM, eu acho uma rádio muito legal, a rádio é boa. A Band FM Cuiabá está em primeiro lugar em audiência com crescimento de mais de 42%. Sintonize Band FM e curta os melhores locutores. Everton Pop, Paulo San e Ana Medeiros. Band FM Cuiabá, a sua rádio, do seu jeito. Band FM. Chegou o momento de você, advogado, se destacar em uma das áreas mais promissoras do direito no Brasil, o inventário extrajudicial. No dia 22 de março, a tabeliã doutora Alcione Montani, referência no assunto, ministrará um treinamento intensivo e exclusivo. O treinamento será presencial em Cuiabá. E você não pode perder essa oportunidade de adquirir o conhecimento que vai transformar sua carreira. Garanta já a sua vaga e fortaleça sua atuação jurídica extrajudicial. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Voltamos, foi rapidinho, não é mesmo? E agora, gente, eu quero apresentar para vocês o nosso patrocinador oficial. Você já viu ele no nosso cenário, o Improte, que é o Instituto Nacional de Protesto de Títulos. Ele é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à inclusão social e ao desenvolvimento humano. Também é uma forma de conectar a atividade de protesto de títulos com os estudos científicos e filosóficos. É isso mesmo, destacando o compromisso com a ética, com a justiça e a inovação no campo jurídico e econômico. O Improte tem uma missão muito linda. Ele tem a missão de promover o conhecimento e a conscientização sobre a atividade de protesto, assegurando a transparência, a justiça, isso tudo entre as relações entre credores e devedores. Ele visa não só auxiliar empresas e a comunidade em geral, mas também a recuperação eficiente do crédito. Também mediar soluções justas para o devedor. Isso vai contribuir para um ambiente financeiro muito mais saudável, não é mesmo? Pois é, ele está ajudando o programa Cartório Passo a Passo a levar informação para o estado todo. Inclusive você que é de Rondônia, Porto Velho, também recebe o sinal da Rede TV Cidade Verde. E agora eu vou responder as perguntas. Recebemos muitas perguntas sobre protesto de títulos. Na semana passada não foi possível ler, mas agora vamos lá. Gente, olha só, tem um textão aqui que nós recebemos, mas eu vou direto ao ponto. Na última linha ela pergunta, é possível fazer um protesto mesmo que não tenha sido notificado antes? Olha, vem para mim. Na verdade, ela deve ter sido sim notificada. O que acontece é que às vezes a pessoa muda de endereço e não está atualizado, mas o devedor, ele tem que informar o endereço que ele tem conhecimento.
tá? Então, você pode verificar no cartório de protesto de títulos da sua cidade. Eu não sei se ela é de Cuiabá. Se for de Cuiabá, vai no 4º ofício, tá? É o único cartório de protesto de títulos de Cuiabá, então é muito fácil de você acertar, não vai bater perna. Deve ter sido intimada. Se não foi pessoalmente, se não encontraram você no endereço informado, vai por edital e a gente vai responder isso melhor também mais pra frente, porque tem várias perguntas semelhantes. Coloca a próxima, por favor. Meu nome é Ana Paula. Oi, Ana Paula, tudo bem? Obrigada pela participação. Eu queria tirar uma dúvida. Eu ouvi dizer que o protesto de títulos afeta negativamente a pessoa. Isso é verdade? E por quanto tempo? Olha, isso depende, viu, Ana Paula? O tempo normal de prescrição de títulos, vamos dizer que são 5 anos, mas cada título tem um tempo diferente de prescrição. E se você acompanha o programa Cartório Passo a Passo, quando o doutor Yuri esteve aqui, que é procurador do estado de Mato Grosso, ele informou que quando um título é protestado, suspende o prazo prescricional. Aliás, interrompe, começa a contar do zero, então pode demorar muito tempo até prescrever. Melhor você entrar em contato com o cartório de protesto da sua cidade e se informar, tá bom? Próxima pergunta, por favor. Meu nome é Marcela e tive uma situação com o cartório de protesto e gostaria de entender como funciona o papel do cartório nessa situação. Olha, aqui ela está mencionando que é um caso de dívida de IPVA e que ela fez o pagamento direto com a credora, olha só. E com o funcionário do cartório enviou a protesto, mesmo assim, às custas do primo, que ela está contando aqui a história. Vamos ser mais objetivos aqui, para dar tempo de responder mais perguntas. Ela fez o pagamento direto para o credor, mas ficou ainda às custas. E olha só, eu trouxe uma explicação que o Improt enviou para a gente. Coloca, por favor, o próximo. Isso, inclusive se você quiser, você pode fazer um print do seu celular, se você nos assiste pelo seu celular, pelo Instagram, pelo Facebook, ou faz uma foto do seu televisor. Então, ó, no caso do IPVA, os dados do devedor, como o nome e o endereço, são fornecidos pelo credor, que nesse caso é a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado. Então, o cartório envia a intimação ao endereço indicado. Se esse endereço não for encontrado, a intimação ocorre via edital. E é importante ressaltar, mesmo o pagamento feito diretamente à Procuradoria do Estado, né, não vai baixar a parte referente ao cartório, tá? Então é essencial procurar o cartório de protesto para obter mais informações e efetuar o pagamento ou remover o protesto, tá bom? Fica aí essa orientação. Próximo. Oi, meu nome é Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bem? De Santo Antônio de Leverger, minha conterrânea. Quer dizer, eu não sou de lá, né? Mas o meu cartório é de lá. E gostaria de tirar uma dúvida. Sou revendedora de produtos de beleza e estou com dificuldades para receber o pagamento de alguns clientes e gostaria de saber que documento eu posso usar para protestar a dívida deles. É necessário formalizar um protesto de títulos? Revendedores de produtos de beleza ou de outros produtos é uma maneira muito prática para você resolver isso, tá? A nota promissória, você já ouviu falar? Acha que ela está em desuso? Não está, não. E é muito fácil. Você vai na papelaria, compra um bloquinho de nota promissória e preenche. Lá já tem os dados essenciais que precisa constar nesse título. É um título, tá? Nota promissória é um título protestável. Então vai facilitar se você não tem um contrato, porque você só combina com a pessoa ali para vender os seus produtos, tá bom? Então vai precisar. Se o pagamento não for efetuado, faz um print aí do seu celular, tá a resposta direitinho aqui. Você pode preencher a nota promissória e encaminhar a protesto sim, tá bom? Não precisa nem ter contrato nesse caso aqui. Próxima. Oi, meu nome é Ruth, eu sou de Campo Verde, Mato Grosso. Olha aí, obrigada pela audiência. Eu tenho uma dúvida com um banco, aliás, eu tenho uma dívida com um banco e foi protestado cada parcela do contrato. Após um período de negociação, fiz o pagamento do débito e meu nome continua protestado. O que eu preciso fazer para regularizar isso? Coloca a resposta, por favor. Olha só. Aqui, Ruth, você faz um print para você ler, porque às vezes eu falo aqui muito rápido, mas a intenção é explicar passo a passo. Mas como
são muitas dúvidas, né? Então deixei explicadinho para você com o oferecimento do Improt. Então, se o banco enviar títulos a protesto em cartório, mesmo que haja negociação da dívida, você deve procurar o cartório para baixar, tá bom? Quase todos os títulos são eletrônicos, quando o banco é o apresentante. Então, aí isso é feito de forma muito rápida e de forma eletrônica. Vamos lá, próximo. Me chamo Diego, estou com uma dívida de veículo registrada na PGE Cefaz, Procuradoria-Geral do Estado, e está protestada. Gostaria de saber como é feito o processo de baixa dessa dívida após o pagamento. A Procuradoria-Geral do Estado realiza a baixa automaticamente? Próximo, por favor. Diego, muito obrigada pela pergunta. Olha só, a Procuradoria-Geral do Estado, ela faz esse protesto. Se você fizer esse pagamento direto no posto do cartório que fica lá na Procuradoria, vai ser baixado praticamente na hora, tá bom? Isso é muito importante, você procurar o cartório para remover esse protesto. Se porventura você fez o pagamento só para ela, né, só do valor da Procuradoria, vai ter que pagar a diferença. Isso é muito comum, às vezes a pessoa paga uma multa de trânsito e paga só a multa, só que esqueceu que já estava protestado. Aí acha ruim porque o cartório ainda está com o nome dele lá, mas é por isso, tem que pagar sim os serviços dos emolumentos do cartório de protesto, tá bom? Gente, a gente tem tanta pergunta e meu tempo está correndo, né? Mais uma, por favor. Oi, sou confeiteira e um cliente não me pagou um pedido no valor de R$250. Para formalizar o protesto de dívida, o que eu preciso fazer? E quais documentos eu preciso apresentar para firmar essa dívida? Olha só, tem mais uma pergunta que eu acho que era parecida. Coloca o próximo, por favor. Ah, isso mesmo, olha só, tem uma loja de roupas e vendo fiado para minhas clientes. Anoto as compras em nota. Em caso de não pagamento, consigo protestar a dívida? Sim, você vai conseguir e a dica é aquela que eu já passei antes. Faz uma nota promissória. Isso mesmo, porque você vai preencher os dados ali, o seu cliente já assina, reconhece que é dessa forma, explica como é que funciona e você pode sim encaminhar para protesto, tá bom? Eu recebi muitas perguntas relacionadas também a inventário, a divórcio, regularização de terras, mas não deu para ler tudo aqui hoje, tá bom? Mas eu não esqueci de você e fica atento porque no próximo a gente pega outro tema e a gente vai esclarecer sim as suas dúvidas, tá bom? Daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou receber a doutora Emanuele Costa Nadaf, que é advogada especialista em família e sucessão, e nós vamos conversar sobre todos os atos, ou a maioria dos atos, né, envolvendo a família, que dá para resolver em cartório de maneira fácil, rápida e segura. É isso mesmo, cartório e você, tudo a ver. Chegou o momento de você, advogado, se destacar em uma das áreas mais promissoras do direito no Brasil, o inventário extrajudicial. No dia 22 de março, a tabeliã doutora Alcione Montani, referência no assunto, ministrará um treinamento intensivo e exclusivo. O treinamento será presencial em Cuiabá. E você não pode perder essa oportunidade de adquirir o conhecimento que vai transformar sua carreira. Garanta já a sua vaga e fortaleça sua atuação jurídica extrajudicial. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improt, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria.
Voltamos. Foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? E agora o momento mais esperado, um bate-papo muito legal. E eu recebo aqui a doutora Emanuele Costa Nadaf. Ela é advogada, como eu falei para vocês. Ela é especialista em família e sucessão. É do escritório Nadaf Borges Moraes Costa Advocacia e Consultoria. Isso mesmo. Ela é diretora do IBDFAM. Sabe o que é isso? Instituto Brasileiro de Família e Sucessões. Também é presidente da Comissão de Família e Sucessões do IMAM e membro da Comissão de Família e Sucessão da OAB de Mato Grosso. Gente, ela está super capacitada para tirar as nossas dúvidas aqui sobre família, sobre sucessão. Então, eu já recebo aqui, doutora Emanuele, que alegria recebê-la. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui nesse programa. No começo estávamos até conversando o quão maravilhoso é ter um programa assim na TV aberta para levar realmente conhecimento para a população e desburocratizar os cartórios, né? É isso aí. Nossa, tem tanto assunto relacionado à advocacia e também aos cartórios extrajudiciais. E eu tenho certeza que com seu conhecimento e a sua prática jurídica também no extrajudicial vai ajudar muitos advogados que ainda estão meio inseguros se vem ou não vem para os cartórios, não é mesmo? E toda a população no geral, né? Eu acho que hoje em dia toda a dinamicidade das relações pessoais mesmo, interpessoais, elas... todo mundo quer para ontem, né? E para ontem, gente, é só o cartório. É isso mesmo. É só no cartório que a gente consegue, que a judicialização demora um pouquinho mais. Ou bastante, dependendo da situação, né? Tem um estudo do CNJ que fala que um litígio mesmo, numa demanda familiar, demora em média, assim, 7 anos. Né? Quando a gente fala de um divórcio com um grande grau de litigiosidade, a média aí é 7 anos. E aqui em Mato Grosso, a gente, na prática, vislumbra-se aí de 3 a 5. Sendo que nós conseguimos resolver, por exemplo, no cartório, em um mês e semanas, se for realmente bem consensual mesmo, tiver tudo bem fluindo, em uma semana. Sim. A gente consegue. Eu e vários colegas já conseguimos realizar tanto divórcio, dissolução de união estável, ainda que com menores, em tempos assim muito pequenos. E nós vamos abordar todos esses assuntos aqui hoje, que está relacionado ao ecossistema cartorial. E para você de casa, fique ligado, porque são muitos assuntos que passam pelo cartório. E direito de família e sucessão, então, praticamente tudo. Acho que não tem nada que não passe pelos cartórios de notas, não é mesmo? Não, porque a única coisa que não poderia fazer, que envolvia crianças, né, ou incapazes, a gente já tem aí o TJ desde 2022 já regulava isso, então Mato Grosso saiu na frente, saiu na frente já, quando todo mundo começou a divulgar em 2024 a resolução do CNJ no âmbito nacional. Nós daqui do estado já estávamos fazendo isso há 2 anos. Foi verdade. Poucos estados tinham essa permissão, não é? E aí a gente agora regulamentou no âmbito nacional mesmo, então até isso, né, a gente consegue fazer no cartório. Sim. Vamos por partes, então, né? Vamos falar sobre contrato de namoro e a gente vai depois para a dissolução de união estável, divórcio, porque tem muito assunto relacionado à família e sucessão. Tem muita procura para realizar contrato de namoro? Não tem tanta quanto deveria, né? Porque justamente eu acho que as pessoas têm que entender mais o porquê de ter um contrato de namoro. O contrato de namoro, ele surgiu já antes da pandemia, mas a pandemia deu um boom realmente na procura desse instrumento jurídico. E ele veio porque hoje em dia os namoros, eles estão mais intensos, né? Principalmente com a liquidez dos relacionamentos. A gente tem aí pessoas que divorciam mais velhas, já com patrimônio, e entram aí no mercado afetivo. Mercado afetivo é boa. E aí elas estão para jogo e começam a se relacionarem de novo, né? Essa é a dinâmica. Sim. E aí esses relacionamentos, né, namoro, mas no final de semana já dorme junto, aí no outro final de semana a escova já tá lá, já leva um pouco de roupa, e aí começa o questionamento. Isso é uma união estável? Por quê, gente? Namoro, o seu término não traz efeitos jurídicos. Então, quando a gente termina um namoro, a gente não divide nada. A gente só divide dor, se amar demais, né? Mas a união estável, a gente já fala que já assemelha à questão do casamento. Sim. E aí a gente realmente partilha bens, né?
Então, o contrato de namoro, ele nasceu com esse namoro qualificado, que é o que a jurisprudência hoje denomina. Então, nós temos 2 tipos de namoro. Hoje nós temos o namoro simples, que é o namoro adolescente, aquele que a gente ainda fica na casa de papai e mamãe, tudo certinho de antigamente. E a gente tem o namoro qualificado, que eu brinco que é aquele namoro 30 a mais. O que é o 30 a mais? A galera 30 a mais, entendeu? Que geralmente já tem algum patrimônio e que é um relacionamento mais intenso. Muitas vezes já tem uma coabitação, que as pessoas morarem juntos. Aí faz uma autorização para a namorada malhar na academia do prédio, como moradora. Mas é um namoro. Eles não têm o intuito real daquele momento de constituir família, né? E aí, para essas pessoas que têm patrimônio já na jogada, você tem que pensar em fazer um contrato de namoro. Porque aí o contrato de namoro, ele não é previsto na lei, mas ele é uma prática, né, da jurisprudência, super aceito, tendo os requisitos para se fazer um contrato. Agente capaz, objeto lícito, enfim, a gente pode fazer esse contrato de namoro que você está declarando para aquela pessoa que você namora, que você não está constituindo união estável. Há críticas falando que às vezes é para mascarar uma união estável, mas como eu falei, são 2 pessoas adultas e capazes, né? Em todo momento que eu tenho poder de fala, doutora, eu gosto de falar que direitos de família, a gente envolve responsabilidade afetiva, né? Quando você está num relacionamento, que relacionamento é a sociedade mais importante que a gente faz na nossa vida. Família, né? É a base de tudo. A base de tudo. E falando, assim, na questão financeira mesmo, né? É o seu sócio, é o sócio mais importante da sua vida quando você casa. Porque você está casando, dividindo, na grande maioria das vezes, todo o seu patrimônio, tudo que você construiu, né? Então, imagina, você está namorando com aquela pessoa e, de repente, você termina e se depara com uma ação de reconhecimento de união estável. Se errar no recrutamento, vai ter que investir em treinamento, né? Tem uma frase assim. Não é fácil, não. Realmente, e aí tudo se abala, né, doutora? Porque você está namorando e, de repente, a outra parte fala, não, para mim é união estável porque tem interesse patrimonial. E aí, é que surgiu essa necessidade desse contrato de compromisso de namoro? Contrato de namoro, Esse contrato de namoro surgiu, o caso, assim, que deu boom nele mesmo, foi em 2016, mais ou menos. Era um casal que eles namoravam e aí eles foram estudar fora do país. E eles moraram juntos lá fora por uma questão de economicidade. Eles já namoravam. Ele foi fazer um mestrado e ela foi trabalhar, ou vice-versa, enfim. E aí, nesse tempo em que eles estavam fora do Brasil, morando juntos lá fora, mas namorando, ele adquiriu um apartamento. Eles voltaram, noivaram e casaram. Então, eles não fizeram a conversão de união estável para casamento. Eles noivaram e casaram. E aí, passou aí 8 anos, eles decidiram se divorciar. E o único bem que eles tinham em comum era esse apartamento que ele comprou na época que eles moravam juntos, fora do Brasil. E o regime de bens? Mas eles namoravam. E aí começou essa discussão, né? Se era namoro, se era união estável. Ela dizia que ela entrou com uma ação de reconhecimento de união estável daquele período com partilha de bens desse imóvel. E ele falava que não. E aí nasceu essa nomenclatura no STJ do namoro qualificado. E foi reconhecido isso no STJ justamente porque o ânimos daquele momento não era de constituir família, porque se assim o fosse, eles tinham feito a conversão de união estável para casamento. Verdade. E eles não viveriam a fase do noivado e todas as núpcias pro casamento especificadamente. E também, quando nós vamos casar, isso é importante falar, a gente tem a opção de escolher o nosso regime de bens. Sim. Né? E nós podemos, dentro do que a lei fala, que são os 4 regimes de bens, a gente ainda pode fazer um pacto antinupcial, mesclando ali, a gente nomeia de regime de bens híbrido, do que a gente entende que vai funcionar melhor na dinâmica do nosso relacionamento. E eles não fizeram isso. Então, o judiciário entendeu que verdadeiramente aquilo era um namoro. Porque se não fosse, ela deveria ter falado que não era casamento, que era conversão de união estável e casamento. E também, se houvesse o ânimo, se eles tivessem comprado juntos aquele imóvel, por exemplo, eles poderiam ter feito um pacto antinupcial, incluindo o imóvel. Eles não fizeram. E aí nasceu o contrato de namoro. Eu sou fã do contrato de namoro,
Acho que todo mundo que tem um carrinho aí, que tá na ativa, que tá no jogo, que tá no mercado afetivo. Ou pretende. Ou pretende, eu acho que o contrato de namoro é uma boa saída, doutora. E a gente pode, inclusive, colocar uma cláusula no contrato de namoro que se esse relacionamento ele avançar para uma união estável, que é plenamente possível, escolhem a parte do regime de separação total de bens. Maravilha. Gente, vocês já viram que aqui ela sabe tudo, né? Não precisa nem fazer pergunta, já vai fluindo um monte de conhecimento. Parabéns, doutora. Obrigada. Eu sou apaixonada pelo direito das famílias. Conversar sobre isso então, casou aqui, fez um contrato de namoro, porque eu também adoro esse assunto e está mais conectado com o cartório. Maravilha. Doutora, vamos esclarecer para quem está em casa, porque esse assunto está muito em uso, ainda mais acabou de passar o carnaval, né? As pessoas têm uns namoros qualificados ou alguma outra coisa qualificada também, que é até difícil de descrever. Como que eles devem agir para, de fato, fazer esse contrato de namoro? Não precisa de advogado para esse ato, mas é interessante consultar, né? Sim. Na verdade, consultar um advogado nessas celeumas familiares, né, é um investimento. Porque você entende realmente o que precisa constar, uma visão técnica, né, do que tem que ter naquele contrato. Porque não é uma prática muito comum nos cartórios, né, como uma escritura, por exemplo, declaratória de união estável, é mais comum. Sim. Né, mas um contrato de namoro não é uma prática tão comum. Eu creio que a gente está caminhando para... Mas não é tão comum para você chegar lá e falar, quero fazer um contrato de namoro, e aí, às vezes você deixa de pontuar algumas coisas que são interessantes. E, inclusive, no contrato, partindo do pressuposto que é uma relação privada, né, entre particulares, você pode colocar até situações de convivência, que a gente até fala, que brinca que pode colocar também no pacto antinupcial. Quem que vai lavar a louça, né? Porque o Ben Affleck com a J.Lo colocaram no pacto até quantas vezes eles namoravam por semana. Nossa. Enfim, em caso de traição, você quiser colocar uma multa, Sim. né? Tudo isso é plenamente válido e são situações que podem estar ali no contrato, porque não é ilícito. Não, partes maiores, capazes, estão pactuando como vai ser regida a relação dos dois, é plenamente possível, sim. Né? Então, o contrato de namoro, eu entendo assim, eu falo para os telespectadores, né, gente? Consultem um advogado, conversem com o advogado, minutem o contrato com ele, né? Com os dois namorados ali juntos, e resguardem o patrimônio de vocês. Principalmente quem tem filho já, né? Sim. Quem tem... porque namoro não gera efeito jurídico. Sim. Né? Com o seu término. Sim. E é importante porque, ao consultar um advogado, tem situações que o casal não previu. E aí, com esse alerta, fala, olha, pode vir acontecer uma determinada situação. Então, se acontecer, já tem uma previsão aqui. Por exemplo, aconteceu uma gravidez no namoro. Aí eles asseguram que a partir daquele momento, né, descobriu o estado gravídico, vai virar uma união estável, mas a união estável vai ser separação total de bens. Já escolhe o regime, ou né? Vai ser o parcial de bens, porque do fato, do momento ali do estado gravídico, começa um novo regime. Enfim, a gente Muitas consegue dispor de muitas possibilidades. E uma coisa, doutora, é uma máxima que eu sempre falo, tanto nos atendimentos, quando eu vou falar... Todo relacionamento acaba, gente, seja pela morte ou pelo término do divórcio. Então, o planejamento matrimonial, ele hoje em dia é necessário, né? Porque todo relacionamento acaba. E a gente não gosta de falar sobre isso, né? Mas é necessário, né? É necessário. Eu mesmo já senti na pele, assim, a gente não quer, acha que está atraindo energia negativa, que vai finalizar antes da hora, mas é muito importante, sim, conversar sobre isso. E o combinado não sai caro. Eu uso sempre esse ditado porque realmente, você combinou, é dessa forma que você quer, não tem motivo de briga. Já está esclarecido ali a maioria dos pontos, os pilares mais importantes para aquela família, né? Enfim. E conversas difíceis, elas geralmente trazem soluções mais fáceis, né? Porque você tem essa conversa difícil nesse momento, seja fazendo um contrato de namoro. E a gente tem que ser maduro, né? Tem que ser, olha, é o seguinte, nós estamos namorando, então, eu tenho uns bens que eu não quero me dispor, já passei por um divórcio, né? Geralmente, esses contratos de namoros, eles vêm de pessoas que já passaram por divórcios,
já meiaram aí, já tiveram um término de sociedade matrimonial e meiaram Tá meio aí. escaldado, quer se proteger, né? Tem mais orientação, sofreu. Tem muito disso mesmo. E a união estável está muito parecida, né? A diferença é que pode também fazer por instrumento particular ou escritura pública, que é muito mais seguro, né? E fica guardado para sempre nos cartórios. Aí, eu acho que a minha opinião sempre é que não cabe mais viver na informalidade, né? Exatamente. Quando você começa uma sociedade com uma amiga, você vai abrir uma loja, né? Você faz o quê? Você vai no computador, né? Você abre um contrato, etc. Sim. Gente, quando você tá casando com uma pessoa, quando você tá namorando não, mas quando você tá numa união estável com uma pessoa, você tá começando uma sociedade com ela. De vida. De vida e de dinheiro. Por quê? Se você não escolhe um outro regime de bens, tudo que você adquirir na constância daquele relacionamento, seja do casamento ou da união estável, você vai dividir. Então, você está, sim, construindo a sociedade mais importante da tua vida. Exato. E você tem que entender o que você quer, né? Dentro do relacionamento, funcionam as regras que você impõe. Mas, por exemplo, muitas vezes, a gente tem situações, doutora, que a gente vê no nosso dia a dia, que às vezes a mulher, ela decidiu sair do mercado de trabalho, por exemplo, para poder se dedicar à família e aos filhos, né? E ficou ali se dedicando há 20 anos nessa situação e se abdicou profissionalmente. E, em contrapartida, o varão ali, o homem, ele teve uma exponencial crescimento profissional porque ele tinha uma retaguarda muito firme em casa, né? E aí vem o divórcio, porque todo relacionamento acaba, gente. Grava isso. Ou ele morreu ou ele vai acabar, né? Ou ele vai ter o divórcio. E aí vem o divórcio, por exemplo, e hoje em dia não é mais como antigamente, que a gente conseguia aquelas pensões para o resto da vida, né? É mais difícil. Isso é uma consequência até do movimento feminista. Sim. Né? De estar realmente no mercado de trabalho, de a gente poder ter a oportunidade de duas mulheres estarem aqui debatendo. Sim, tudo tem é uma ônus e conquista, bônus, né? É. São conquistas. Sim. Mas isso também tem seu reflexo, por exemplo, da gente não ter mais essa dependência financeira que antes era normal. Você divorciava, vai pegar pensão para mim o resto da vida. Hoje em dia, a gente consegue situações alimentares assim, quando realmente a mulher ela é muito mais velha, 60 anos, né, para cima, ou tem alguma doença. Mas o que a gente mais vê na prática é um tempo determinado, que são os alimentos temporários para a mulher. Para ela se recompor, Para ela se reingressar no mercado de trabalho, se recompor ou até mesmo readequar seu padrão de vida. Sim. E aí fica o pulo do gato, que a gente pode, num pacto antinupcial, por exemplo, falar uma cláusula em caso de divórcio. Em caso de divórcio, né, ou de solução de união estável, aí a gente já está falando, gente, já terminamos o namoro, já estamos na união estável ou no casamento. Já indo quase pro divórcio. A gente pode fazer uma cláusula, por exemplo, falando que se houver em comum acordo as partes decidirem que um dos dois vai se abster do mercado de trabalho para se dedicar à prole, em caso de divórcio, ela vai ter uma pensão vitalícia. Ou em caso de divórcio, ela, por exemplo, vai ter que dar tantos % do bem. Enfim, a gente cria uma cláusula para dar uma segurança para aquela pessoa, que não necessariamente é só a mulher, pode ser o homem. Eu já ia comentar, porque tem exceções, né? Às vezes é o homem que fica em casa e a mulher que toma deslancha, frente. que toma a frente. E aí, no pacto antinupcial, que a gente constrói essas regras de convivência, né? Que se porventura houver essa situação, a gente faz, por exemplo, esses tempos até, eu fiz um pacto super interessante, que durante 5 anos, se houvesse o divórcio, ele teria que pagar o custo familiar 50% no mínimo para a mulher durante 5 anos, fora os alimentos. Olha só. Porque ela mudou de cidade para acompanhar ele, enfim, tem todo um contexto. Daí a importância de constar um advogado. E é uma maravilha isso, porque quem vai decidir a vida dos dois serão eles mesmos. Porque se você for para um processo judicial, quem vai decidir é um estranho, gente. O juiz é nada mais, nada menos que uma pessoa estranha, com conhecimento jurídico, e se vocês não entrarem numa composição, ele vai falar, vai ser assim, pronto e acabou. E ninguém está satisfeito, né? Não. Num processo de família, doutora, todas as partes saem perdendo. Sim. Né? Principalmente a harmonia familiar. A harmonia familiar.
eu tenho uma visão muito diferente do direito das famílias, né? O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Famílias, é um instituto científico de pesquisa e estudo diário, em que transforma realmente a gente num olhar muito mais afetuoso e carinhoso, né, no direito das famílias. E a gente busca sempre trazer o diálogo para dentro das nossas atuações, né, que é justamente isso, proporcionar às partes essa conscientização de que quando você faz algo consensual no cartório, por exemplo, você está desjudicializando aquilo, está diminuindo em muito o tempo, o lapso temporal de um processo, e você consegue encerrar ciclos mais rápidos, porque quando a gente fala de divórcio, a gente fala que aquela pessoa que está divorciando, ela está passando por um processo de luto. Porque aquela pessoa com qual ela era casada, ela não vai mais ser, né? Ela vai figurar num outro espaço daquele núcleo familiar. Se tiverem filhos, ela vai ser apenas o genitor do teu filho. Mas aquele companheiro, aquele marido, aquela esposa, esse papel, essa pessoa não vai mais figurar. E isso, né, ainda que seja algo em comum acordo, porque acabou o amor, ou independente da consequência que seja esse fim, ele traz esse processo de luto, que você passa por todas as fases desse luto. E aí, você precisa encerrar ciclos, né? Então, a digitalização, além de ajudar o judiciário, ela ainda possibilita que as pessoas possam encerrar ciclos mais rápidos, sem ficar naquela ferida, remoendo aquela ferida, 6 anos, 5 anos de processo de divórcio, de partilha de bens. Aí a pessoa arruma outra, aí aquele outro terceiro que nem estava no relacionamento já começa a dar pitaco. E assim, nesse momento do divórcio, do consensual, é um momento em que as partes estão ali por elas. Não, é só nos casos que já há uma traição e que a pessoa já está com outra, mas geralmente as pessoas estão ali por elas. Ainda tem um respeito da relação, a conversa é mais fácil. E aí você consegue, se por exemplo você tem um pacto antinupcial, com as expectativas estabelecidas ali, do que vai funcionar para tua família, dos valores, dos preceitos, do financeiro mesmo, né, doutora? Porque tem noção da realidade de como era a família, né? Não pode tirar tudo de uma vez, né? Né? Às vezes a gente faz um escalonamento, por exemplo, né? Num pacto a gente pode fazer um escalonamento de alimentos. Durante tantos anos é 100%, depois é 50% das despesas fixas, depois é 30%, depois não é nada. Enfim, o advogado, ele te traz esse norte, essa diretriz. Tem essa flexibilidade também. E o cartório, a gente conseguindo fazer esse pacto bonitinho, você não tem o litígio, então você pode ir no cartório, fazer isso de uma maneira consensual. E pode ser muito mais barato, né? Muito. Dependendo do patrimônio que tem, infinitamente mais barato no cartório, porque tem um valor fixo, né? As pessoas não sabem disso, não sabem gente. disso. É o muito mais teto barato. das custas judiciais na justiça é uma média mais ou menos de 100, o teto acho que está em 189 mil, mais ou menos. Lá em cima. E no cartório é 5.800 e... agora é 6.026 que aumentou, virou o né? ano. Virou atualizou. o ano, atualizou 6 mil e poucos reais. Porque ano passado era 5.879, mais ou menos. Imagina, gente. Não tem comparação. Não tem comparação. A gente está lutando para mudar isso, né? Porque aproveitem enquanto está disponível, porque nós estamos lutando por uma tabela mais justa, porque o trabalho para os cartórios é muito grande. Outro ponto que eu acho super relevante de mencionar é que o cartório de notas é da escolha do cliente, do advogado, do cliente final. Você vai naquele que melhor te atende, aquele que tem um profissional da sua confiança. Eu falei para ela, todo advogado de família, esses advogados que estão nos assistindo, tem que ter um cartório para chamar de nosso, gente. Sim. Porque facilita muito a vida. Lá no escritório a gente tem muito hábito de, por exemplo, propor uma mediação no cartório para as partes. Que é possível. Plenamente conciliação, conciliação, muito possível. A gente falar. Sabe quanto que é a hora, gente? Dessa situação de conciliação ou mediação, acho que é 287, 289. Muito mais barato que uma hora de advogado na tabela da ordem. Mas tem que ter um advogado para fazer. Tem que ter um advogado, Mas aí, assim, você consegue, por exemplo, nessa conversa, nessa mediação no cartório, você tem mais abertura do que numa audiência de conciliação propriamente dita. Porque, às vezes, não...
eu vejo que o judiciário, ele vem buscando muito colocar os mediadores, os conciliadores para fazer essa primeira audiência, né, nas varas de família. Mas às vezes você pega um processo que está de férias. Aí não vai, o mediador fala assim, tem acordo, não tem acordo, tchau. Tchau. Não é, assim, isso não é conciliação. Não é conciliação. E assim, gente, o juízo digital, que cresceu muito com a pandemia, e eu tenho uma crítica muito forte ao juízo digital no âmbito das famílias e sucessões, porque família é muito mais do que letra fria da lei, né? A gente está lidando com quebra de expectativas, quebra de sonhos, frustrações. A gente está lidando com a morte no relacionamento. A gente está lidando com o luto das pessoas. Sim. A gente está lidando com todo o patrimônio que aquela pessoa construiu a vida inteira num divórcio. Sim. A gente está lidando com filhos. E aí, você colocar no digital aquilo numa audiência, eu falo que assim, o índice de acordos diminuiu muito com as audiências online, né? Graças a Deus já estão voltando. Mas, por exemplo, no cartório, o próprio cartório, gente, você requer para o cartorário a mediação, a conciliação, ele intima a outra parte. Você não precisa intimar, você só passa todos os dados. Ele intima a outra parte do horário e do dia que você vai fazer essa sessão de mediação e de conciliação. E muitas vezes você tem um conflito gigante, né? Desde o curso de inglês que a criança vai fazer. E aí você consegue avançar, por exemplo, doutora, com 80%. Você consegue sair de lá definido a convivência, como que vai ser, que escola que vai estudar, o curso de inglês. Fica brigando só por o divórcio, a partilha. Você só não consegue chegar, por exemplo, no consenso dos alimentos. Mas vocês conseguem visualizar? Quanta coisa já adiantou. A gente já resolveu. E pode ser mais de uma sessão, né? Muito mais, né? Às vezes fica cansativo, aí você reagenda de novo. Doutora, tem muito assunto para a gente conversar aqui, é muito empolgante ver a sua energia também, meus parabéns, muito gostoso ver alguém assim. Eu estou aqui só ouvindo, não tem nem muito o que perguntar, já vai emendando assunto no outro. A gente queria falar sobre filiação socioafetiva, sobre inventário, sobre tanta coisa, mas vai ficar aqui o meu convite para voltar outro dia, porque o nosso tempo já acabou, infelizmente, mas olha, toda semana tem um episódio novo e hoje foi recheado de informação, né? Você viu que a gente respondeu perguntas, fica aí o WhatsApp do cartório para você mandar a sua dúvida, a sua sugestão de assunto aqui para o programa. E é muito importante, porque você vai tirar a sua dúvida e vai ajudar milhares de pessoas. Porque você sabe, a Rede Cidade Verde está no estado todo, inclusive em Rondônia, Porto Velho. Então, essas informações aqui vai para o estado inteiro e para o mundo, porque através do YouTube vai alcançar o mundo inteiro. Doutora, muito obrigada por ter vindo, aceitado o meu convite. Obrigada, eu que agradeço. Eu falo que esses canais de comunicações, eles podem transformar a vida das pessoas, né? Hoje em dia, o conhecimento, ele salva e liberta. E isso está muito à disposição. Mas conhecimento, assim, com embasamento técnico, jurídico, né? De realmente real. Eu parabenizo muito o programa de vocês, é muito importante, tanto para a população quanto para os próprios advogados, porque tem muitos advogados que não sabem todas as facilidades que podem vir com a desjudicialização, né, com o cartório. Sim. E a gente ganha horários mais rápidos, gente, porque o êxito se termina antes. Então, é aquela roda da fortuna, que todo mundo fica feliz, todo mundo ganha. Então, eu parabenizo a iniciativa de vocês, esse programa maravilhoso. Agradeço o convite, estou super à disposição para vir mais uns 3, porque a gente vai ter que fazer por blocos, gente. A gente fala só de casamento, aí fala de regime de bens, pacto antinupcial, pacto pós-nupcial. Tem até contrato de sugar daddy agora, sabe? Vou aprender isso aí. Gente, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem.